Oi, meu nome é Anne. Às vezes eu falo demais e por isso eu criei um podcast. Episódio 9. Não seja uma songamonga, absorva a cultura. Oi, gente. É o seguinte. O episódio de hoje é nada mais, nada menos do que a parte 1 de um manual contra a songamonguice. Antes de mais nada, se você nunca ouviu a expressão songamonga, é... Cara, essa expressão significa ser bobo, lerdo. Vou procurar a definição do Google, peraí. Songamonga é uma expressão popular brasileira usada para descrever alguém lento, bobo, moleirão, disfarçado ou com raciocínio devagar, podendo indicar uma pessoa acomodada ou sem iniciativa, embora também tenha sido ressignificada em memes como um termo de carinho e inclusão. Como eu falei, essa é a parte 1, porque semana que vem tem mais. Essa semana eu vou falar especificamente sobre absorver cultura e conhecimento. E na próxima semana eu vou falar sobre ações, sobre agir e sobre ser proativo. Então, a parte de ser uma pessoa acomodada ou sem iniciativa, a gente discute semana que vem, ok? Antes de mais nada, se você está me assistindo, sim, eu vou deixar o reflexo do óculos, porque eu preciso dele. E sim, os meus dedos estão manchados de lip tint. Eu ia falar lipstick. Olha, sinceramente, songamonguei. Por que que eu decidi falar sobre isso? Me irrita muito, na internet especificamente, que é onde eu vejo mais isso acontecer, as pessoas serem ignorantes. Por opção. E eu não aceito que quem escute o que eu tô falando e que conviva comigo 5 minutos seja ignorante por opção. Não aceito que as pessoas que estão ao meu redor escolham não aprender sobre alguma coisa. Então, assim, vamos começar falando de o que é repertório sociocultural. Eu anotei. Gente, uma pesquisa de 1 minuto e meio no Google. Você acha o que é, tá? É o conjunto de conhecimentos, experiências e referências que uma pessoa acumula e usa para entender o mundo, se expressar melhor, desenvolver o pensamento crítico e argumentar de forma mais rica e fundamentada. Mas vamos trazer aqui pra gente. É qualquer filme, série, novela, música, livro que você tenha o conhecimento da história e consiga aplicar para aquele conteúdo que está sendo apresentado. E por que eu estou falando isso? Porque, claro que repertório não é só você ter assistido os filmes de Almodóvar. Eu nunca vi um filme de Almodóvar. Claro que repertório não é você ver todos os filmes de Almodóvar, ler Gabriel Garcia Marques e usar palavras difíceis. Feliz ou infelizmente, qualquer coisa que a gente consome é um tipo de repertório. É algo que você consegue usar em alguma conversa. Enfim, enriquece o seu conhecimento de mundo. E por que é tão importante absorver esse tipo de informação? Primeiro que ele ajuda a pertencer a ambientes. Ajuda você a não ficar deslocado em qualquer lugar que você chega. Claro que você nunca vai chegar num lugar X. Eu, por exemplo. Se você me colocar numa sala com gente falando de esportes, eu não vou saber nada. Nada, nada. Eu mal sei como funciona o futebol e o vôlei. Imagine qualquer outro esporte. Mas isso não faz de mim uma pessoa ignorante. Ter essas informações ajuda você sempre ter alguma coisa legal para falar. Não tô falando de ser aquela pessoa chata que tudo você sabe mais. Tudo você sabe, tudo você viu. Não, você não viu tudo, você não sabe de tudo. Deixe as pessoas interagirem, participe de conversas como uma pessoa normal. Mas, claro que se você assistiu vários filmes, você tem como conversar sobre vários assuntos com várias pessoas diferentes. É claro que se você entende bastante de música, você consegue ouvir uma música e saber, nossa, essa música parece que tem influência de fulano de tal. Claro que se você lê muitos livros, você consegue identificar o estilo de escrita de um autor específico que bebeu da fonte de Clarice Lispector, que bebeu da fonte de Jorge Amado e enfim, é claro que isso é muito legal, mas eu acho que, além disso, ajuda a gente parar de falar besteira, falar o que a gente não sabe. O meu exemplo aqui no meu roteirinho é um exemplo recente. O tópico foi o seguinte: parem de falar merda. É importante voltar a ter vergonha de ser burro em público. Eu tava revoltada quando eu escrevi isso aqui.
Claramente, eu estava fora das minhas faculdades mentais. Mas eu não estava errada. O exemplo que tem aqui é música nova de Ivete. A música nova de Ivete, gente. A música Vampirinha. Que ela fala: vou te chupar, chupar teu pescoço. Te chupar todinho, chupar, chupar, chupar com gosto. Esse é o refrão da música dela. Não estou aqui para julgar se a música é boa ou se a música é ruim, ok? O que eu quero falar é: uma galera ficou horrorizada que ela estava cantando essa música. Meu Deus, o que é isso? Chupar, meu Deus, o que é isso? Que música é essa? A galera conheceu a Ivete tem 2 carnavais e quer falar isso. Aí você vai ver os repertórios dela. E aí tu vê que ela cantava Lobo Mal. Que diz: vou te comer, vou te comer, vou te comer, vou te comer. Outra que ela canta: eu vou enfiar uva no céu da sua boca. Sangalo e Ivete. A música não é dela, né? Mas vocês entenderam. E aí a galera vem falar como se fosse um absurdo ela cantar a música da vampirinha que diz que vai chupar o pescoço. Gente, se você conhece Ivete 5 minutos, você sabe que não é um grande absurdo ela estar cantando isso. Mais uma vez, não estou entrando no mérito da música ser boa ou ruim, de ser certo ou errado, de ser politicamente correto ou não. Não foge de quem ela é. Ela também sabe fazer música séria. Ela tem Grammys. Ela tem músicas lindas. Canetadas como a lua que eu te dei pra brilhar por onde você for. Outra música dela linda, quando a chuva passar. Eu só tô falando dessas mais clássicas pra vocês entenderem que assim, 5 minutos, é o que eu tô falando, em 5 minutos de pesquisa da discografia de Ivete, você sabe o que ela costuma cantar. E que essa música não tira quem ela é, mas que também faz um outro lado dela surgir. E, gente, ela tá solteira, deixa ela, sabe? Mas isso vale para qualquer coisa, para qualquer assunto. E essa história de conhecer um pouco além das pessoas, dos artistas, dos livros, das músicas e tudo mais, é uma coisa que eu acho muito importante, principalmente quando você produz arte. Ou, quer dizer, quando você produz alguma coisa que precise de referências, né, no geral. Vou falar de música, que é o que eu mais consumo. Eu ouço muita música. E eu gosto muito de ver entrevistas dos artistas que produzem as músicas, que compõem, que cantam e tudo mais. Então, eu assisto coisas e aí eu sei que Zeca Pagodinho escreveu essa música pra fulano de tal, que não quis cantar, aí passou pro ciclano, aí ciclano gravou. Aí, primeiro que eu me acho o máximo por saber essas informações. Eu acho o máximo ouvir uma música e saber quem compôs, ou saber a história por trás da música. Isso eu acho muito legal, primeiro de tudo. Segundo, que independente do que seja, é importante você entender. Se você produz arte, é muito importante que você ouça e aprenda com as suas referências de quem veio antes, mas que você continue aprendendo com quem vem depois, porque as pessoas podem e devem inovar. E você ter conhecimento da sua área, da cena atual da área em que você está incluso. Enfim, você ter consciência de quem tá fazendo rap agora, de quem, sei lá, gente, coisas fora de mim, mas ter consciência de quem são as novas promessas no futebol. Quem que tá escrevendo roteiros excelentes de peças X. Quem tá atuando lindamente na peça Y e que existe a probabilidade e a possibilidade de ir fazer um filme, uma novela, uma série, qualquer coisa. É só tão importante você aí que está me ouvindo conhecer o mundo que lhe cerca, que eu acho tão básico quando você tem a oportunidade, tem as ferramentas. Por que eu falo isso? Porque eu entendo, as pessoas vêm de realidades diferentes, as pessoas têm vidas diferentes, horas diferentes. Não, as pessoas, não é todo mundo que tem a mesma quantidade de horas úteis por dia. Então, claro que o que eu tô falando aqui é direcionado para quem pode abrir o Google e pesquisar o nome de um autor de novela X, sei lá, sabe? Quem pode, eu. O que eu faço? Muito. Quando eu tô assistindo um filme de 2 horas viram 4 quase. Porque eu tô assistindo o filme. Eu falo, eu conheço essa atriz. Aí eu pauso o filme e vou lá no Google.
boto o nome do filme, entro em elenco, aí eu vejo a atriz, aí eu clico. Aí eu entro e falo, eu conheço ela desse filme, que é com fulana, que fez isso. E uma pesquisa que seria muito rápida vai crescendo, mas aí eu conheço novos filmes, novos atores, novos diretores e etc. Ou a música, a mesma coisa. Tô ouvindo uma música que eu acho muito boa, aí eu vou olhar lá quem foi que compôs a música. E assim, o conhecimento ele cresce. Eu, Anne, adoro assistir o Roda Viva. Nunca mais eu vi, inclusive, tô em falta, mas adoro assistir o Roda Viva. Eu acho que é um programa super interessante. Inclusive, quem vai assumir agora é Ernesto Paglia, né? Adorei, eu gosto dele. Fiquei um pouco chateada que Vera Magalhães saiu, mas enfim, o babado, o buraco é bem mais embaixo. Enfim, no geral, eu gosto de ver entrevistas dos artistas que eu acompanho. Pra entender de onde vem, por que eu acho eles tão legais. Se eles são minhas referências, quais são as referências das minhas referências? E isso é tão grande, isso é tão bonito, isso é tão básico ao mesmo tempo. E o quarto tópico que tem aqui no meu roteiro, que é o último tópico, porque eu já falei muito e eu não falei nada ao mesmo tempo, mas eu falei muito, é Be Cool Girl, Just Be Cool. E o que foi que eu escrevi? Ter conhecimento é muito legal. O conhecimento não é só importante, sabe assim? Conhecimento escolar ou o assunto da faculdade, claro, é muito importante, lógico. Mas entender onde você está inserido, as referências para as roupas que você veste, para as músicas que você ouve, para as revistas que você lê ou para os jornais que você assiste, é muito legal. É muito legal. Você tem assunto, as pessoas querem conversar com você porque você conhece as coisas. Eu vejo uma galera, às vezes, assim, na internet reclamando, poxa, eu tenho poucos amigos, ou enfim, as pessoas não me acham interessante. Por que será? Tô aqui com língua de chicote. Gente, vamos ler outras coisinhas, vamos assistir outros filminhos. Eu adoro o filme de comédia romântica. Por mim, eu só via romance, mas eu sei que a vida não é só isso. A vida não é um morango. Então, até um pouco a contragosto, às vezes, eu vejo um filme mais sério, um filme mais cabeça, que me faça pensar um pouco mais, para eu conhecer o mundo. Muitas vezes eu não assisti o filme ou não li o livro, mas eu tenho uma noção da história. Eu sei para onde vai, de onde vem. E tem uma área de interesse. Por exemplo, uma área de interesse que eu adoro assistir e ler sobre e ver as pessoas falando são musicais, principalmente teatro musical. Eu adoro teatro musical. Eu nunca assisti uma peça musical na minha vida, ao vivo, só no YouTube. Que pai. Mas nunca fui a um teatro para ver um musical. É meu sonho. Eu adoro isso. E eu leio sobre, eu vejo a entrevista dos artistas que eu gosto, eu assisto no YouTube as músicas das peças. E isso é muito legal. E quando você encontra a sua galera, o seu núcleo, o pessoal que gosta de falar do que você gosta, simplesmente o assunto flui e você se sente finalmente pertencente a um lugar e é tudo tão mágico. Isso por quê? Porque você tem conhecimento. Você não gasta 10 horas do seu dia, das suas 10 horas de tela, não são 9 no TikTok e 1 no WhatsApp, não. Vamos variar, gente. Consumam o YouTube. No YouTube tem tanta... Não o YouTube Shorts. YouTube normal. YouTube tem tanta coisa boa, tem tanto vídeo bom, tem tanta coisa legal, tanta informação gratuita, com boa qualidade, assim, ó, dada. Né? Vamos fazer esse favor pra mim? Se você aí tem tempo e tem a possibilidade de se aprofundar minimamente em alguma área, vamos fazer esse exercício? Eu já li um livro uma vez e eu gostei da autora. Procura um pouquinho mais da vida dela, vê outras coisas que ela escreveu, leia outros livros. Assista uma entrevista, se interesse pelo mundo, me faça esse favor, tá? Eu falei demais, mais do que demais, nesse episódio. Espero que eu tenha me feito clara o suficiente. E se não me fiz, depois eu volto para me redimir. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau!